agora vamos conversar com o professor Ricardo Augusto Felício. Ele é professor de climatologia e é da USP São Paulo, né? Universidade de São Paulo, a USP, e fez doutorado sobre a Antártida. E ele diz o seguinte: esse negócio de aquecimento global, isso é uma mentira. Negócio de calota de gelo que vai derreter tudo lá para o oceano subir e invadir tudo aqui no continente, isso é tudo história para boi dormir. Vamos saber se é isso mesmo, porque a gente fica assustado ao ouvir os ecologistas falando que nós estamos acabando com o planeta, nós estamos destruindo o planeta, o buraco da camada de ozônio está controlado, mas ainda é uma ameaça, o planeta vai aquecer cada vez mais. Será que é tudo história, meu Deus do céu? Com que objetivo? Vamos ouvir o professor Ricardo Augusto. Alô, professor, boa tarde. Boa tarde, Alexandre. Boa tarde, ouvintes da Rádio Globo. Agradeço a oportunidade de, mais uma vez, esclarecer o assunto. Olha, eu vi a sua entrevista no Jô Soares e fiquei muito curioso, porque a gente ouve falar isso, né? Que a Terra está cada vez mais quente, o homem é que está provocando isso com desmatamento, está acabando com as reservas naturais, que no futuro nós vamos ter problema porque não vamos ter água potável, o mar vai subir, vai invadir o continente, boa parte do continente vai tomar, que a Antártida está degelando lá, como é derretendo. Isso tudo é mentira, professor? Pois é, eles gostam de misturar todos os assuntos, né, como se fosse realmente, tudo está relacionado, né, a visão holística do planeta. Não é bem assim que funcionam as coisas, né? Aquecimento global, por exemplo, é uma grande história que não tem o seu suporte científico, não tem a prova, né? Eles não apresentam a prova. Tem que deixar bem claro que em ciência, quem faz a afirmação é que tem que provar. Nós que não concordamos, não precisamos provar nada disso, né? E a gente ainda o faz, né? Mostrando que eles estão errados. Então não tem prova de que, por exemplo, o planeta está mais quente do que há 100, 200 anos? Não, é muito questionável, inclusive, isso, porque a variação da temperatura, a própria medição de temperatura é um grande problema. O Atlas já fez uma pesquisa em 2009 e mostrou que 89% dos dados das estações meteorológicas do planeta tinham pelo menos 1 grau de erro, pelo menos 1 grau de erro, né? Então a gente já fala assim, bom, mas então a temperatura está subindo nos últimos 150 anos, já tem um erro de 1 grau, como é que você vai falar que vai subir 1,5 grau, 2 graus, né? Então fica muito complicado. E a gente vê muita imagem também da Antártida e o degelo, aquelas calotas polares derretendo, vindo abaixo. Aquilo ali é assustador, professor. Não, mas exatamente. As pessoas têm que entender que a frente das geleiras, ela tem esse objetivo mesmo, derrubar o gelo de volta para o ciclo hidrológico. É um gelo que já está, no mínimo, 100 mil anos guardadinho lá. E as calotas de gelo, na verdade, as da Antártida principalmente, elas devolvem essa água para o ciclo hidrológico. É como se fosse um grande banco hidrológico. Quanto à calota do Ártico, já é bastante conhecido os seus ciclos de derretimento e de congelamento novamente, porque justamente as duas maiores potências militares usariam aquilo como cenário de combate, né? Então, os Estados Unidos e a ex-União Soviética têm estudos aprofundadíssimos sobre o gelo, e eles sabem exatamente quais são os lugares onde aquilo lá congela, degela e tudo mais. Quer dizer que é um movimento natural da geleira. Exato, é um processo normal. Nós temos que sempre lembrar que o Ártico é um oceano congelado, cuja espessura média é de apenas 3 metros. E a Antártida, a espessura média de todo o continente, que é quase 2 vezes o tamanho do Brasil, quer dizer, a gente fala, nossa, o Brasil já é gigante, a Antártida 2 vezes quase o Brasil, tem uma espessura média de 2 quilômetros de gelo. Caramba, espessura. É muito gelo, não dá para derreter aquilo assim, vamos derreter. Não, não dá. E não está derretendo aos pouquinhos também, não? O mar vai subir ou não vai subir? Não, o mar não vai subir. A maior parte desse gelo que eles falam que vai derreter é gelo que já está dentro d'água. Então o gelo, quando derrete, vira o quê? Água. Né? Princípio de Arquimedes. Está lá dentro é a mesma coisa, não muda nada. Olha só, hein? E o desmatamento da Amazônia? Fala-se muito, olha, o pulmão do mundo, estão desmatando a Amazônia, vai provocar um desequilíbrio ecológico. É curioso que o pessoal só fala que só desmata, mas também esquece de falar quanto que ela mesmo se recupera, né? Ela recupera, então não tem esse negócio de que a Amazônia controla o oxigênio do planeta, que as pessoas vão morrer sufocadas. Essas coisas são verdadeiros engodos científicos, são mitológicos, a gente precisa
quebrar isso daí e utilizar a ciência de fato para explicar os fenômenos, não mitologia. O homem não está acabando com o planeta, a gente não está usando demais tudo aqui para acabar com esse planeta, não? Não, isso daí também é uma outra falácia científica. Eu gosto sempre de fazer um exercício escalar, que é utilizar o tamanho das coisas, né? Então, por exemplo, as pessoas às vezes ficam pasmas, mas a gente consegue colocar toda a população do planeta, os seus 7 bilhões de pessoas, num quadrado que vai daqui até Campinas, que são só 100 quilômetros. Então veja só como o homem, na verdade, é muito pequenininho frente ao poder da natureza, o planeta é imenso. Quer dizer, todo mundo que vive na Terra cabe assim de São Paulo a Campinas? De São Paulo a Campinas. A gente está até brincando de fazer um projeto com o pessoal da FAUSP, né, de criar uma megalópole. Esse é um exercício teórico entre São Paulo e Rio de Janeiro. Aqui caberia, então, toda a população do planeta, com imensos parques ecológicos e tudo mais. Ótimo. O grande problema é que se acontecer alguma coisa com essa cidade, desaparece a população do mundo, né? Olha só, nós somos muito pequenos em relação ao planeta, em relação à natureza como um todo, né? Exatamente. Então, esse negócio de colocar o homem no mesmo peso dos fenômenos naturais é a maior pretensão da história, né? Professor Ricardo Augusto Felício, da USP São Paulo, essas suas afirmações aí são contundentes, abalam aí os comentários e afirmações de outros cientistas, não é? Que a gente vê aí na mídia de uma... Alguém já lhe chamou a atenção? Olha, fica quieto, não fala não, olha, tá levantando uma bola que não devia levantar. O senhor já foi assim, como se diz, tolhido nos seus comentários alguma vez, não? Recebeu alguma ameaça desse tipo, não? Sim, a gente recebe ameaças de morte, todos os tipos de coisas absurdas, né? Nós voltamos à Idade Média, né? Eu sinto como Galileu, como outros cientistas, a gente não pode mais expressar a nossa opinião. Isso é um verdadeiro absurdo, é um verdadeiro ponto em que nós chegamos na nossa civilização. Eu não sou o único cientista, na verdade... Se a gente for observar, quem tiver acesso à internet, o Petition Project do Oregon, são 35 mil cientistas que já assinaram só nos Estados Unidos esse chega dessa história de aquecimento global. E o que essas pessoas querem? As pessoas que ficam falando muito em aquecimento global, que de gelo, o mar vai subir, ou não sei o que, vai acabar o mundo, o homem está fazendo isso e tal. O que elas querem? Qual é o objetivo então delas? Só assustar, não? Não. Tem um objetivo primordial que é o econômico, né? De ganhar muito dinheiro com essa história, mas existe ainda um segundo que é a implementação de um governo mundial, né? Nós estamos aí com a ideia de que vamos internacionalizar todos os recursos naturais pelo bem da humanidade e colocando num centro gerenciador mundial. Então, nós estamos falando exatamente de abrir mão de reservas que o nosso próprio país tem. Então, quando a gente vê esse cenário internacional, as principais reservas naturais, nós estamos ainda na América do Sul, temos ainda na Índia e o pessoal da China. Então, essas coisas são sempre atreladas a prejudicar o bom andamento e desenvolvimento dos países subdesenvolvidos. E nós entramos nisso como política de Estado, né? Note bem, não é política de governo, não é partido A ou B, virou política de Estado implementar essas coisas, e aí é que fica difícil. Olha só, hein? Bacana, professor, obrigado pela entrevista, pelos esclarecimentos, e a gente ofereceu aí para o ouvinte, né, essa visão de um professor que não é um professor qualquer não, professor da USP, especializado em Antártida, homem que estuda isso há muito tempo e que falou claramente sobre todos esses assuntos que nós colocamos aqui. Muito obrigado, professor. Qual o recado que o senhor teria para dar agora para o ouvinte da Rádio Globo nesse momento? Eu acho que todas as pessoas devem questionar as coisas, inclusive que pode questionar a mim mesmo, né? Mas não deve agir de uma maneira religiosa. Não, eu não quero ouvir. A gente tem que abrir os olhos, os ouvidos para a razão. Temos que questionar. Toda pessoa que se preza tem que ser crítica e ser cética a qualquer ponto que lhe apresentam. Perfeito. É claro que isso também não quer dizer que a gente vai sair poluindo tudo, não tendo um compromisso com a natureza, não é isso que o professor está falando. É isso aí. Tem que ter responsabilidade, mas também tem que saber que nós somos infinitamente pequenos, é muita pretensão a gente achar que está acabando com alguma coisa que é muito maior que nós. É interessante comentar, se ainda tiver um pouco de tempo, mas essa história toda, inclusive, denigre o trabalho de muitos pesquisadores da área de saneamento, de tratamento de água e tudo mais,
que eles até ficam sem recursos para as coisas porque o dinheiro está sendo desviado por uma falácia científica, né? As prioridades estão deixando de ser atendidas para atender uma coisa que não tem nem pé nem cabeça. Isso é muito sério. Professor, obrigado pela participação, um grande abraço aí, viu? Eu que agradeço a oportunidade, amigo. Professor Ricardo Augusto Felício, professor do Departamento de Geografia da USP, a Universidade de São Paulo.